Muito boa tarde, pessoal. Estamos dando início nesse momento à nossa live, o nosso vídeo ao vivo, atualizando as questões ligadas ao coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, nessa segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Nós chegamos a 241 casos no estado do Rio Grande do Sul diagnosticados para o Covid-19 e tivemos o registro da terceira morte no estado do Rio Grande do Sul. A terceira morte e a primeira morte fora do município de Porto Alegre, fora da capital do estado. Nós lamentamos essa morte, evidentemente, deixamos o abraço à família e aos amigos desta pessoa, mas serve para lembrar a todos que é real, que é grave o que nós estamos vivendo e que, portanto, merece o apoio de toda a sociedade gaúcha, todas as medidas que são tomadas para o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nós não começamos a nos prepararmos apenas nos últimos dias, nós começamos desde janeiro, quando se observou a evolução do quadro do coronavírus na China. Nós começamos a tomar as providências do nosso plano de contingência para que pudéssemos ampliar os serviços, especialmente da alta complexidade de leitos hospitalares, especialmente os de TI, para internações derivadas do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos acompanhar esses indicadores, inclusive é importante salientar aqui, logo lá nos primeiros movimentos, no início do mês de março, nós tínhamos pedido ao nosso Departamento de Economia e Estatística que fizesse uma análise a partir dos cenários que se observaram em outros países. Nós fizemos projeções para o estado do Rio Grande do Sul e essas projeções foram feitas em cenários considerados um cenário extremo, outro o cenário agressivo e outro um cenário moderado. O cenário agressivo dava conta de que nós chegaríamos no 7º dia após o 50º caso com 465 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, pois nós chegamos a em torno de 200 casos no 7º dia. Eu determinei ao nosso Departamento de Economia e Estatística que refizesse essas projeções, então, pela curva que estamos observando. E o que se observa é, a partir deste caso 50, com a curva, com a progressão geométrica que temos no estado do Rio Grande do Sul, uma projeção de que até o 14º dia depois do 50º caso, nós chegaríamos a 493 casos. Lembrando, lá naquele primeiro estudo, nós projetávamos que poderíamos chegar a 465 no 7º dia e até 4.000 casos no 14º dia. Como chegamos a 200 no 7º dia, nós, nesta progressão geométrica, estaríamos estimando aí chegar a 493 casos no 14º dia. Agora é importante dizer que ainda é difícil entender, né, se esse número a menor ele é por conta do isolamento social fazendo efeito ou se ele é por conta até da redução de amostragens de exames por conta da alteração do protocolo de exames em função da transmissão comunitária, o que impõe a todos, né, o cuidado, a cautela, restringindo contatos ao mínimo possível para que nós não disseminemos o vírus no estado do Rio Grande do Sul. A gente está melhorando aperfeiçoando os nossos sistemas de monitoramento, buscando organizar a partir dos sistemas indicadores, especialmente os de internações clínicas e internações hospitalares em UTIs, para que nós possamos acompanhar a evolução do quadro no estado do Rio Grande do Sul. Para além da questão da testagem, estamos buscando fazer novos testes e exames, tanto os testes do PCR quanto os testes rápidos, mas nós precisamos ter esses outros indicadores. A grande dificuldade é que nós temos municípios com gestão plena, sistemas diferenciados na área da saúde, os leitos privados em hospitais privados. Então, nós estamos estabelecendo protocolos para que possamos ter isso tudo num único sistema
e assim consigamos observar os casos, a evolução dos casos de internações hospitalares que nos ajudem a entender e fazer prognósticos da evolução da doença no estado do Rio Grande do Sul. Queria nessa live reforçar aqui, retomar um tema que ainda gera muitas dúvidas e que é importante de ser esclarecidos. Nós precisamos, é importante frisar, nesse momento é de união e de solidariedade entre todos e especialmente entre os entes federativos. Não é hora de nós ficarmos empurrando responsabilidades entre entes federativos ou, principalmente, não é hora de querer se agir sem respaldo científico. Toda a ação do governo do estado, ela é feita com base em ciência, em evidências, com muita participação dos cientistas. Nós reunimos em comitês especialistas em análise de dados e também epidemiologistas, infectologistas. Estamos fazendo todos os estudos, análises e projeções de cenários para entendermos como, em que grau, de que jeito devem ser tomadas cada iniciativa que é tomada pelo governo do estado. E eu gostaria de tratar aqui sobre a questão que envolve um suposto desentendimento entre prefeituras e governo do estado. Eu fui prefeito, tive muita honra em ser prefeito do meu município, a cidade de Pelotas, e hoje tenho a honra de ser governador do estado. É importante salientar aqui para a população que não existe uma ordem hierárquica em que o presidente mande no governador e o governador mande no prefeito. São três entes federativos distintos e com responsabilidades e legitimidade para as suas ações. Então o governador não manda no prefeito, né? O prefeito, ele é chefe do executivo de um ente federativo que tem autonomia para a tomada de decisões, autonomia essa respaldada pela Constituição Federal, inclusive por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O governador do estado, eu como governador, não temo tomar nenhuma medida, por mais antipática que ela seja. Acho que a minha história já provou isso. Nós não temos medo de comprar brigas se elas forem necessárias. Mas como já salientei em outras entrevistas, eu, por exemplo, confidenciando aqui publicamente, em outros exames já monitorei pólipos na vesícula. Eu não vou sair fazendo quimioterapia, um tratamento com efeito colateral dramático, porque tem pólipos que podem vir a ser algo pior, porque o efeito colateral é muito mais grave. É muito grave, você faz o tratamento de acordo com a doença que tem. Então não cabe para o estado do Rio Grande do Sul tomar uniformemente medidas restritivas dramáticas, gerando impacto e efeito colateral nos municípios para além do que é razoável suportar neste momento. Nós fizemos um decreto estadual que estabelece as normas para aquilo que é responsabilidade do Estado, nas relações estaduais. O transporte interestadual está vedado no Rio Grande do Sul. O transporte entre municípios só pode acontecer com o limite de 50% dos passageiros. E fizemos regras uniformes para suspender qualquer evento que gere aglomeração de pessoas, seminários, congressos, feiras, qualquer reunião de mais de 30 pessoas está vedada no estado do Rio Grande do Sul, em todo o território estadual. Estabelecemos a forma como devem prestar serviços, devem funcionar atividades como de indústrias, da construção civil e mesmo do comércio, com restrições, com escalas de serviços, com alterações em jornadas, tudo para reduzir o volume de pessoas circulando e reduzir o contato e o contágio do coronavírus. Suspendemos as aulas e recomendamos que fosse tomada a mesma iniciativa no setor privado. Os prefeitos suspenderam as aulas também e só aí responde por um grande volume de pessoas que deixa de entrar em contato, crianças e jovens. Só na rede pública estadual de ensino são mais de 800 mil crianças e jovens, mais as da rede particular, as da rede municipal. Nós estamos falando aí de cerca de 2 milhões de jovens
e crianças gaúchos que, deixando de entrar em contato, deixam de possivelmente, potencialmente levar o contágio para dentro das suas residências. Então são medidas de redução de contatos, mas não é o caso de estabelecer a anulação total de contatos entre toda a população gaúcha, entre todo o território gaúcho, tendo em vista que existem particularidades. E por isso os prefeitos que foram eleitos pelas suas comunidades têm a legitimidade, o conhecimento das peculiaridades para tomarem medidas mais restritivas, como é o exemplo de Porto Alegre, que é o epicentro, que tem hoje no estado do Rio Grande do Sul a situação de maior incidência do coronavírus, como podem ser observados nas internações e nos exames já feitos e diagnosticados, que reúnem a maior concentração de incidência do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E isso não significa que devam as outras pessoas dos outros municípios relaxarem os seus cuidados. Devem ser, sim, tomados todos os cuidados, mas não em nível de uniformidade de restrições que gerassem problemas ainda maiores para a população nos efeitos colaterais. Então, nós estabelecemos a linha de ação do governo do estado dessa forma. Temos, sim, buscamos a parceria dos municípios, que são peça fundamental, os prefeitos, neste processo. Não queremos conflito, pelo contrário, queremos a sintonia e coordenação de esforços, mas não um jogo de empurra de responsabilidades. Não ficar com medo de tomar medidas antipáticas e tentar jogar isso para outro ente. Eu não deixei de tomar medidas como governador esperando que o presidente o fizesse. E nem recomendo que nenhum prefeito deixe de tomar as medidas restritivas esperando que o governador o faça para evitar a antipatia, para evitar o conflito e o confronto, se na sua cidade as peculiaridades exigirem assim. Mesmo assim, observando, né, a evolução do quadro, nós podemos alterar determinações e não descartamos, e vamos nos reunir, a nossa equipe, logo em seguida dessa live, desse vídeo, para discutir a possibilidade de, nos decretos que virão, alterarmos, estabelecendo níveis por porte de município, por incidência da doença, por observação dos indicadores de internações hospitalares, por regiões de aglomeração urbana e região metropolitana, restrições uniformes para regiões observados os critérios no estado do Rio Grande do Sul. E é importante dizer, nós continuamos focados naquilo que é de competência estadual, como é, por exemplo, a questão do ICMS. E esta é uma notícia importante a ser dada no dia de hoje. Nós já anunciamos várias medidas econômicas. Eu acabo de me reunir com o nosso vice-presidente do BRDE, já tinha anunciado que o Banrisul tinha disponibilizado recursos para crédito a microempresas, para pessoas físicas, carência no pagamento de dívidas daqueles que contraíram empréstimos junto ao Banrisul. São anúncios que já foram feitos do Banrisul, e estamos anunciando também por parte do BRDE 500 milhões de reais disponíveis para a capital de giro para micro e pequenas empresas, e também outros 500 milhões de reais que serão disponíveis lá na frente para o pós-crise nos investimentos. E 6 meses de carência no pagamento de empréstimos por aqueles que tomaram empréstimos nos juros e no principal da dívida tomada junto ao BRDE. Esses 6 meses de carência para que possam atravessar esses que tomaram empréstimos, empreendedores que tomaram empréstimos junto ao BRDE, esse período de dificuldades. É importante que se contate o BRDE pelos canais oferecidos pela internet para buscar esses benefícios nesse período. E também o Estado do Rio Grande do Sul fez o pedido, né, a Secretaria da Fazenda fez o pedido ao Conselho Gestor do Simples para que nós possamos ter a prorrogação do ICMS do Simples Nacional. A exemplo da medida que foi anunciada no Ministério da Economia, nós precisamos da autorização do Conselho Gestor do Simples e fizemos este pedido, o Estado do Rio Grande do Sul, para que os tributos federais que vencem em abril, maio e junho possam passar para outubro, novembro e dezembro. É uma medida que ainda não está confirmada porque depende desta autorização do Conselho Gestor do Simples Nacional. Mas que, se for confirmada por autorização do Conselho Gestor do Simples Nacional, vai beneficiar
cerca de 200 mil micro e pequenas empresas. Então nós continuamos olhando para a proteção à vida, a proteção à saúde, mas não esquecemos do impacto que essas medidas, do efeito colateral que elas têm sobre a economia. Estamos tomando todas as providências para que possamos aliviar este peso sobre os empreendedores, os geradores de emprego, aqueles que geram a riqueza no estado do Rio Grande do Sul, que se arriscam e que, portanto, atravessando um momento difícil como esse, precisarão de auxílio. E temos muita confiança de que obteremos esta autorização do Conselho Gestor do Simples Nacional para beneficiar, atender essas 200 mil micro e pequenas empresas que vão ter dificuldades em função desse cenário. Quero resgatar aqui algo que nós anunciamos na semana passada e que se trata do aplicativo do menor preço. Já está disponível o aplicativo do menor preço, Nota Fiscal Gaúcha, agora com as novas funcionalidades. Você tem, por exemplo, a possibilidade de já rapidamente, por um atalho, os itens ligados ao coronavírus, desde álcool gel, água sanitária, né, máscaras e luvas, e você clicando no item que você quer pesquisar, você vai verificar estabelecendo o filtro, né, em 1 quilômetro ao seu redor ou até 30 quilômetros, né, você faz o filtro como quiser, onde que o Estado apurou pela nota fiscal eletrônica, onde que o Estado apurou este item sendo vendido pelo menor preço. Então, por exemplo, o álcool em gel tem neste perímetro vendido desde R$ 13,90 a R$ 4,92, a R$ 6, a R$ 7, R$ 9 álcool gel. Então você pode verificar diretamente pelo nosso aplicativo esses itens com este atalho para poder visualizar e nos ajudar. A gente fez o nosso regramento estabelecendo a vedação a preços abusivos, mas através do aplicativo você tem cada um dos consumidores aqui no Rio Grande do Sul a disponibilidade de acessar onde que se está vendendo aquele item pelo menor preço. Entendendo as perguntas que nós temos aqui, a primeira delas é: os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que serão distribuídos a partir de hoje, são suficientes para atender a demanda e por quanto tempo? Eu vou mostrar um quadro que eu tenho aqui e que mostra o que nós temos de controle dos equipamentos de proteção individual que começam a ser entregues hoje para os municípios, junto com o terceiro lote aí das vacinas contra o H1N1, contra a influenza, e que estão sendo distribuídas aos municípios. E pergunta também quais outras as medidas que, além do receber do governo federal, o Estado está tomando para evitar que falte. Então deixa eu mostrar aqui a vocês, nós temos na nossa sala de crise, entre outros itens, a projeção de compra de insumos para o combate ao coronavírus, né? E aí cada item, avental com manga, avental impermeável com mangas de elástico, luvas, máscaras, protetor facial, para leitos de UTI e para leitos clínicos aqui. Então, tudo sendo apurado, gestão na ponta do lápis aqui para a gente poder garantir o fornecimento desse material. Só para dar um exemplo para vocês, nós temos uma projeção para um mês, né, a quantidade para um leito em 30 dias e a projeção para os leitos disponíveis nas regiões que nós temos disponibilizando. Se pretendemos disponibilizar 524 leitos de UTI, por exemplo, nós poderemos chegar a necessitar 628 mil aventais, 1 milhão de luvas, né, 393 mil toucas descartáveis para os leitos de UTI em um mês. É um volume grande de equipamentos de proteção individual e que, por isso, nós estamos fazendo toda essa gestão de forma organizada. Temos material sendo encaminhado pelo governo federal, o Estado está adquirindo diretamente esses equipamentos também, em materiais descartáveis, e temos também doações. Então nós concentramos toda a organização das doações aqui na nossa Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, justamente para que não haja esforço redobrado, né? Vêm muitos empresários, associações, entidades se disponibilizando a fazer doações e nós pedimos a todos que sempre, ao nos procurar, nós colocamos em contato com a Defesa Civil e com a nossa Secretaria de Governança para poder fazer esse gerenciamento de onde que nós estamos necessitando mais e mais rapidamente para que as doações venham dentro desse nosso planejamento.
Considerando o protocolo e a testagem, que é para casos graves de internação, podemos entender que o número real de contaminados é ainda maior do que os números oficiais. O senhor e a sua equipe estão preocupados com isso? Certamente, a testagem não revela o número total de casos existentes no estado do Rio Grande do Sul, mas ajudam a entender como está a evolução e por onde que há a disseminação. Mas não é suficiente. É por isso que nós estamos fazendo, em parceria com as universidades, um projeto aí que é liderado pelo governo do estado, de iniciativa do governo do estado, para que nós façamos testagem por amostragem na população, para verificar a prevalência. Essa prevalência vai nos ajudar a identificar em que perfil da população, homens, mulheres, em que faixa de renda, em que faixa etária, de que forma que está havendo a disseminação pela população. Esse indicador de prevalência é muito importante para o nosso planejamento. Então, sempre frisando, toda a ação do governo do estado feita com base na ciência, nas evidências, nos dados. É isso que guia a nossa orientação de trabalho aqui no estado do Rio Grande do Sul, no governo do estado do Rio Grande do Sul. É claro que ter todos esses indicadores à mão, não apenas dos testes, dos diagnósticos, dos testes do PCR, feitos em laboratório, dos testes rápidos, né, aqueles que levam 15 minutos para identificar, mas também indicadores de leitos, né, de internações por síndromes respiratórias agudas graves. Todos esses dados são importantes para que nós possamos interpretar e entender de que forma que o coronavírus está incidindo na população nas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Há algum pedido a ser feito à bancada federal gaúcha, liberação de emendas impositivas para auxiliar o estado? Justamente hoje, às 15h30, nós temos uma reunião por videoconferência com os deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul. Nós pedimos essa reunião para que nós possamos dialogar sobre as emendas federais. Vamos discutir os recursos da bancada federal gaúcha, que já se colocou à disposição para viabilizar e alcançar recursos para o enfrentamento do coronavírus. E vamos discutir também, vamos apresentar de forma organizada aqueles temas que nos preocupam em relação à pauta econômica que tem que ser liderada pelo governo federal. Esta pauta econômica leva em consideração, por exemplo, que o governo federal anunciou que os estados poderão ficar sem pagar a dívida por 6 meses. E isso beneficia estados que, com boa condição fiscal, pagavam a dívida com a União, como o estado de São Paulo, por exemplo, e que agora deixa de pagar a dívida com a União, vai ter 1 bilhão e 200 milhões de reais a mais no seu caixa por mês, com esta medida, ou de alívio de demanda financeira de pagamento da dívida, e com isso ele consegue fazer investimentos na área da saúde, desonerar tributos em nível estadual e melhor gerenciar a situação. Só que para o estado do Rio Grande do Sul, que já não pagava a dívida por força de uma liminar, essa medida não tem qualquer alcance, qualquer benefício. Então, nós vamos dialogar sobre isso, e como a maior parte das demandas vai precisar passar pelo Congresso Nacional, a gente conta com a parceria da nossa bancada federal gaúcha para enfrentar o tema do coronavírus. E também as questões econômicas, a repercussão econômica da situação que envolve o coronavírus. E é importante salientar também, né, nossa proximidade com a nossa Assembleia Legislativa em nível estadual. Ainda ontem participei de uma videoconferência promovida pelo Fórum instalado na Assembleia Legislativa em relação ao coronavírus e os seus efeitos na economia. Estamos dialogando, construindo soluções para o enfrentamento dessa situação no estado do Rio Grande do Sul. A gente agradece a todos que nos acompanharam e que nos acompanham. Continuamos com planejamento, com ciência, com evidências, gerenciando essa situação do estado em relação ao novo coronavírus. Pedimos a todos que se mantenham atentos para as orientações que estamos dando, as restrições estabelecidas de contato para reduzirmos o contágio no estado do Rio Grande do Sul. Nem partindo para liberar geral, mas também sem cair no fácil restringe absolutamente tudo, porque nós temos que ter responsabilidade para dosar, né, as medidas de acordo com a necessidade, com o momento, até para que não haja uma forte pressão para liberar ali na frente, quando talvez justamente é quando nós deveríamos estar ainda mais sendo rigorosos. É por isso que nós temos que ter muita tranquilidade e serenidade na tomada das medidas no estado do Rio Grande do Sul, que sempre serão guiadas pela ciência, pelas evidências.
Muito obrigado, até amanhã.